Terceira carta do apóstolo João. Nós vamos lê-la integralmente, do versículo 1 até o versículo 15. Terceira de João, versículos de 1 a 15. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com o Senhor, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Senhor, queremos meditar na tua palavra. Nós queremos compreendê-la, nós queremos aceitá-la e nós queremos viver por meio dela. Guia a nossa igreja, ó Pai, a viver de um modo que glorifique o teu nome. Nos ajuda a adquirir entendimento sobre a tua palavra e que isso gere transformação na nossa mente, no nosso coração e nas nossas ações, ó Pai. Para que em tudo, por meio da nossa vida, o Senhor venha receber a glória devida ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. O tema da nossa conferência, como vocês viram no encarte, né? Fala sobre o Evangelho. No meio está dizendo o quê? A hospitalidade. E embaixo tem dizendo o quê? A família. Se eu fosse um autor judeu, talvez eu estivesse intentando com esse tema estabelecer uma estrutura quiástica. Lembra aí do que é uma estrutura quiástica? Quem fez as aulas de análise gramatical, né? A estrutura quiástica diz respeito ao enfoque naquilo que está no meio. Então, ideias ou palavras correspondentes nas pontas tentam colocar ênfase naquilo que está centralizado no meio do texto. É assim que os judeus eles fazem com que as suas poesias ganhem uma estrutura bela. E é interessante que essas três coisas que nós acabamos de citar no tema da nossa conferência, onde está estabelecido tanto o evangelho como a hospitalidade quanto a família, são coisas que andam lado a lado, ou pelo menos deveriam andar lado a lado e não deveriam nos assustar. Acontece que, dentre essas três coisas, com certeza a que está mais desprezada e por isso está no centro desse tema, é a hospitalidade. A hospitalidade, para muitos, deixou de ser uma coisa obrigatória ou um mandamento. Para muitos, hospitalidade não passa somente de um dom que Deus dá. Obviamente, a Bíblia diz que algumas pessoas receberam de Deus o dom da hospitalidade. E alguns fazem confusão achando que somente aqueles que têm o dom da hospitalidade devem exercer a hospitalidade. E nós veremos que isso não é verdade. Todos nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos exercer a hospitalidade.
porque a hospitalidade promove a família e a hospitalidade promove o evangelho, certo? Então, hoje nós começamos lendo aqui, o primeiro texto que nós vamos estudar nesses 3 dias de conferência é o texto da terceira carta do apóstolo João. E é muito interessante perceber que esse tema da hospitalidade, o modo como eles estão vivendo à luz das escrituras aqui, diz realmente isso, que nós precisamos estar dispostos a sermos hospitaleiros para que o reino de Deus avance. E que vão existir pessoas que não são hospitaleiras e que vão atrapalhar outras pessoas de serem hospitaleiras. Então, no primeiro versículo aí, nós vemos que João se apresenta como presbítero, como ele também era conhecido, né? Na segunda carta, ele também se denomina desta maneira, era um modo como ele era conhecido em muitas igrejas, e ele escreve essa terceira carta a Gaio. E é interessante perceber que esse homem chamado Gaio, nós não sabemos se ele é um daqueles que se repete o nome Gaio no Novo Testamento, porque era um nome tanto comum naquele período, mas nós sabemos que esse Gaio específico, para quem João escreve a terceira carta, era alguém muito amado pelo apóstolo João. É tanto que no versículo 1 ele diz que Gaio é amado, no versículo 2 chama novamente Gaio de amado, no versículo 5 ele novamente chama ele de amado, e no versículo 11 ele repete a mesma expressão. Em todos esses versículos fica evidente que esse amor que o apóstolo João tem por Gaio não é um amor que despreza aquilo que Gaio está fazendo. Muito pelo contrário, é um amor que se alegra pelo modo como Gaio está exercendo bem a sua função diante do reino de Deus. E aí no versículo 2, ele começa dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É muito interessante perceber que muitas vezes nós não pensamos na saúde com um propósito primário de glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes nós pensamos na saúde somente pela longevidade. Eu quero viver mais anos, e eu sei que para que eu viva mais anos eu preciso ter mais saúde, então o único objetivo das pessoas buscarem mais saúde é o objetivo de serem mais longevos. Mas do que adianta você viver 100, 200, 300, 500 anos que seja, se você não viver para a glória de Deus? Vai adiantar de alguma coisa? Não. Portanto, quando nós olhamos aqui o apóstolo João falando para Gaio, ele diz que Gaio deveria ter, ou ele deseja que Gaio tenha, uma saúde tão boa quanto é a sua visão sobre o reino. E aqui nós vamos estabelecer essa visão pelo reino, do modo como ele fala sobre a alma de Gaio, ou o modo como Gaio está vivendo. Olha que interessante. Ainda que eu não tenha saúde, o meu espírito pode estar saudável no Senhor. Mas, se eu tiver saúde espiritual e saúde física, eu poderei fazer ainda mais para o Senhor. Então, o objetivo da saúde não é tê-la por ter, não é ter somente mais anos de vida. O objetivo da saúde sempre deve estar alinhado com o propósito de fazer mais coisas pelo reino de Deus. E para que eu faça mais coisas pelo reino de Deus, eu preciso ter uma alma saudável. E é interessante isso, né? De nada adianta eu ter mais tempo de vida se eu não tiver essa saúde espiritual. E como é que eu vou poder servir bem ao Senhor se eu não tiver saúde física? Então, eu devo sim buscar a saúde, tanto espiritual quanto a saúde física. João está deixando claro que Gaio já tinha uma saúde espiritual muito boa. E por que João tinha tanto essa convicção de que Gaio tinha uma saúde espiritual muito boa? Por aquilo que era dito para ele sobre o modo como Gaio vivia. O modo como ele vivia demonstrava que a fé dele não era uma fé teórica. A fé dele era uma fé prática, que demonstrava por meio da sua própria vida que ele era alguém que tinha uma fé atuante. Quando nós vemos Tiago escrevendo, ele vai falar sobre a fé que não opera boas obras, é uma fé morta, é uma fé falsa. De nada adianta você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, se isso não passa de palavras lançadas ao vento. Portanto, se eu digo que amo a Deus e sirvo a Deus, eu devo demonstrar isso por meio das boas obras. E se eu tiver saúde física para servir a Deus, eu farei ainda mais coisas para a glória do nosso Deus.
Então, no versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho gozo maior do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha que maravilha. João tinha tido a oportunidade de estar perto, muito provavelmente tinha sido João que teria pregado para Gaio, feito o processo discipular de Gaio, e portanto ele diz que esse meu filho agora está dando bons frutos, frutos que demonstram que a sua saúde espiritual está em dia. E obviamente não tem maior alegria para um irmão em Cristo saber que foi instrumento na mão de Deus para ser útil na vida de alguém, e essa pessoa que foi abençoada pela minha vida agora abençoa outras vidas. É interessante que no versículo 3, ele fala o seguinte: me alegrei quando os irmãos vieram. No português não dá para perceber isso, mas no modo como essa frase é construída no grego, era dar a entender de que os irmãos constantemente iam até João e davam relatórios sobre o modo como Gaio vivia. Por isso que ele coloca o verbo aí alegrar-se no passado. Então, em vez de ele dizer muito me alegro, agora porque eu estou recebendo notícia, ele diz muito me alegrei. A ideia de que ele já tinha recebido essa informação e de que essa informação era repassada outras vezes para ele. Que maravilha saber que alguém está fazendo o que é certo ao Senhor, está sendo perseverante no cuidado quanto à obediência ao Senhor. Obrigado. Uma coisa importante sobre o modo como Deus quer que nós vivamos para o Evangelho, sendo hospitaleiros e amando a nossa família, tanto família de sangue como a família da fé, é que Deus quer que as pessoas sejam testemunhas do modo como eu testemunho de Cristo. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso testemunho é um validador da mensagem que nós anunciamos. Quando Pedro escreve no capítulo 3 sobre a função das mulheres que tinham maridos descrentes no processo de evangelização desses homens, ele primeiro diz que os homens que são desobedientes à fé deveriam ver na sua mulher o modo como elas viviam em obediência ao Senhor. Ou seja, ele diz lá que essas mulheres deveriam ganhar os seus maridos sem palavras, certo? Mas muita gente faz uma confusão de que é possível ganhar alguém sem que eu pregue o evangelho para ela. Não é isso que Pedro está falando. Pedro está dizendo que você anuncia o evangelho, certo? Eu anunciei, a pessoa não aceitou o evangelho. Agora, o que eu faço? Se a pessoa não me dá mais abertura para falar novamente do evangelho, o que eu faço? Eu demonstro que a minha vida é transformada pelo evangelho. Então, uma mulher que é casada com um homem descrente, o que ela faz? Ela vive em obediência ao Senhor, a fim de que o testemunho dela impacte aquele homem, para que ele veja que aquilo que ela falou para ele sobre o evangelho não é apenas uma teoria, não é balela, é algo real. E o que nós vemos aqui é João se alegrando porque Gaio não somente vivia uma fé professada verbalmente, mas ele vivia uma fé praticada e testemunhada por diversos irmãos. E obviamente só podia gerar uma coisa em João: alegria. Quem é que não se alegra por saber que os nossos irmãos estão indo adiante, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Ele em todas as coisas? É muito maravilhoso saber disso. Mas existe uma coisa que eu queria fazer um parêntese aqui. Como é que eu vou poder ter a alegria de João, de dizer que o meu filhinho está crescendo nos caminhos do Senhor, operando aquilo que é da vontade do Senhor, dizendo que ele está crescendo com saúde espiritual, que a sua alma evidencia isso? Como eu vou poder fazer isso se eu não me coloco à disposição de ser bênção na vida dessas pessoas? E como é que eu vou poder ser bênção na vida das pessoas se eu não estiver disposto a ser hospitaleiro? Hospitalidade, irmãos, é muito mais do que servir um café. Hospitalidade é muito mais do que fornecer um canto para alguém dormir. Isso faz parte, mas hospitalidade diz respeito a eu viver e demonstrar abertamente o que é viver de acordo com as Escrituras, de acordo com Cristo. Presta atenção no que eu vou falar. Hospitalidade é algo que leva em consideração o meu amor maior a Deus do que a minha própria reputação.
Por exemplo, dessas pessoas que congregam aqui conosco, de todos vocês que congregam aqui, quais são as pessoas que mais me conhecem? Minha mãe, meu irmão, hoje, a Alice, o Jonas, que já morou comigo, a minha esposa, os meus filhos. Por que que eles são os que mais me conhecem? Porque eles passam mais tempo comigo. E eles não veem somente aquilo que é bom em mim. Eles não veem somente aquilo que é de se aplaudir ou de seguir o exemplo. Eles veem os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões, o modo como eu, por diversas vezes, tenho que mostrar para eles a luta que é viver contra o pecado. Então, quando eu falo de hospitalidade, deve ficar claro na minha mente que eu posso fingir algo para alguém, mesmo fingindo ser hospitaleiro. Pegar alguém, levar para sua casa para tomar um café da tarde ou um almoço é uma coisa muito boa. Mas você consegue fingir ser quem não é durante 2 horas. Não consegue? Você pode conseguir isso quando vem para o culto. Por que seria diferente quando você recebe no almoço ou em outra refeição? Agora, quanto mais tempo e quanto mais constante as pessoas estão na sua casa, mais difícil fica sendo de você mostrar ou aparentar ser alguém que você não é. Então, as suas qualidades serão percebidas e ressaltadas. Do mesmo modo, o que vai ser percebido e ressaltado? Seus defeitos. Portanto, a hospitalidade é um processo de benefício duplo. Benefício para quem você recebe e benefício para quem? Para você mesmo. Porque você vai ter a oportunidade de alguém olhar algo de errado que você está fazendo e dizer: meu irmão, deixa eu te ajudar. Não é assim não, é assim, assim, assado. A Bíblia fala assim, assim, assim. Então vamos lá, eu vou te ajudar a viver desse modo. Ou, se você está fazendo uma coisa certa, o irmão chegar para você e dizer: olha, o modo como você tem feito isso e isso tem me ajudado a entender que é isso mesmo que Deus quer. O modo como você tem obedecido nessa e naquela área tem me ajudado a entender que eu também posso. Irmãos, hospitalidade é algo que faz parte da vida do crente. E se eu quero ter a alegria que João teve, de olhar para alguém que ele evangelizou, de olhar para alguém que ele discipulou e dizer assim: que alegria eu tenho em ver o meu filhinho andando na verdade, eu preciso estar disposto a conviver com essa pessoa. Entendam, quando nós falamos do processo discipular, infelizmente, e na maioria das vezes, o processo discipular está ligado a um curso rápido de algumas semanas. Nós podemos fazer cursos dentro do processo discipular, mas nós precisamos lembrar que o processo discipular não é um curso. O processo discipular é um processo de convivência. Está claro isso? Será que está claro mesmo? Porque eu preciso ter abertura com a pessoa. Se o único canto que eu encontro com a pessoa que eu estou discipulando é no prédio da igreja, se é por um horário determinado, se a gente não sai das 4 linhas do que o curso está dizendo, se eu não abro a oportunidade de ela fazer perguntas, se eu não abro a oportunidade de ela tirar dúvidas comigo, se eu não abro a oportunidade de ela me aconselhar, de ela me exortar, como é que eu vou ser bênção e ser abençoado nesse processo? Nós precisamos entender que hospitalidade é crucial para o nosso crescimento espiritual. Mas nós estamos vivendo em um mundo altamente individualista. Individualista. Irmãos, uma das evidências disso é o modo como as pessoas olham para as famílias. Pensar em uma família com muitos filhos hoje é um atentado contra a mente e o coração da maioria das pessoas. Porque elas não conseguem mais conceber como é que tantas crianças vão dividir o mesmo espaço, a mesma comida, as mesmas roupas, como se isso fosse algo demais. Não, cada filho tem que ter seu quarto. O que é privacidade? Como é que você vai botar várias crianças no mesmo quarto? Isso é um absurdo. Como é que cada criança não vai ter a sua própria roupa? Ela tem a sua própria personalidade, então ela precisa de roupas diferentes dos seus irmãos. Deus pode te dar a condição de ter vários quartos na sua casa, um para cada filho. Não é problema nisso. Mas achar que eles só podem ser irmãos, ou se você só pode ter filhos,
se viver isolado, cada um em seu mundo, isso demonstra que a visão do que é ser hospitaleiro não está sendo vivida nem mesmo na sua própria casa. Ou seja, você não é hospitaleiro nem mesmo com sua família. E quando fala dos outros, então, piorou. Rapaz, eu não gosto de receber ninguém lá em casa, não. Não gosto, não. Porque o povo vem, aí vai ficar reparando na bagunça. Aí o povo vai dizer que eu não cozinho direito. Aí o povo vai dizer que eu não passei o pano na casa direito. Aí o povo vai reparar nas minhas louças. Aí o povo... E daí, irmão? Lembra o ponto que eu falei? Sobre quem é que eu amo mais? Se é Cristo ou a minha reputação? Se eu não quero receber os irmãos, para que eu possa desfrutar disso que João teve com Gaio, eu estou dizendo que eu amo mais a minha reputação do que a Cristo. Quem é mais importante? A reputação de que minha casa está sempre arrumada ou Cristo? A reputação de que eu cozinho maravilhosamente bem ou Cristo? A reputação de que meus filhos são completamente educados e comportados ou Cristo? Quem é mais importante? Irmãos, se você dá a abertura para que outros venham até a sua casa, sabe o que eles vão ver lá? Vão ver bagunça, sim. Eles não vão ter um banquete todas as vezes. Eles vão ter arroz com ovo, talvez. Eles vão ver o seu filho se matando lá, puxando os cabelos um do outro. A Eloá pega na tesoura e cortando os cabelos do Abner. Né? É isso que os irmãos vão ver. Mas o que isso é? A vida real. A vida real. E às vezes, você vai ter que ser humilde o suficiente para perceber. Eu, por exemplo, como pastor, ensino diversas coisas, que é uma luta até hoje para que eu consiga viver. E você, vixe, o pastor ensina isso, mas ele também tem que lutar para viver isso. Sim, o pastor também tem que lutar para viver isso. Eu vivo falando sobre culto doméstico, e todo dia é uma luta. E qual é a tendência maior? Não fazer. Não fazer. Eu vivo falando para os meus filhos, considere cada um superior ao outro. Aí eles brigam até por um caroço de arroz que acham no chão. Eu peguei primeiro, não fui eu que peguei primeiro. E aí o povo vai chegar lá em casa, vai ter acesso à minha casa e vai ver os meus filhos se matando por conta daquilo. Vale, eu pensei que o pastor conseguia dominar os filhos dele de uma maneira assim diferente. Irmãos, é fácil esconder os seus defeitos quando você passa pouco tempo com os demais. Mas para que você tenha as grandes vantagens da comunhão, você precisa também estar disposto a ser abençoado por isso. Exortação, consolo, incentivo, todas essas coisas fazem parte do processo de vivermos em comunidade, de ser alguém hospitaleiro. Por isso, João tinha a oportunidade de ficar tão alegre com Gaio, porque ele tinha participado ativamente da vida de Gaio. No versículo 5, portanto, ele vai ressaltar algumas verdades para Gaio. Ele começa dizendo no versículo 5, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Quero destacar alguns pontos aqui importantes em cada um desses versículos. Primeiro, no versículo 5, ele diz que o que Gaio está fazendo é algo que demonstra a sua fidelidade. Ele está agindo de modo fiel àquilo que ele aprendeu. Ele está demonstrando que a sua vida espiritual é uma vida espiritual saudável, praticada, que pode ser testemunhada. E é interessante que ele faz isso não somente com as pessoas que ele é íntimo, ele faz isso também com os estranhos. Em algumas versões foi traduzido por estrangeiro, né? Mas a ideia é que ele estava recebendo crentes na sua casa, que eram missionários, que ele sequer conhecia. Mas ele fazia isso porque ele amava mais a Deus do que a si mesmo.
Portanto, isso demonstrava a sua fidelidade para com Deus, a sua fé para com Deus. E como nós vimos lá quando estudamos em Abacuque, né? Fé e fidelidade são coisas que não podem andar separadamente. Eu não posso dizer que eu tenho fé em algo ou em alguém sem que o meu modo de viver demonstre essa fé. Portanto, quando João fala aqui que Gaio está sendo fiel nesse processo, a fidelidade dele está sendo observada, é porque a fé que ele tem em Deus está sendo demonstrada de modo prático, quando Gaio recebe missionários que ele sequer conhece na sua casa. E aí, qual foi a última vez que você recebeu na sua casa alguém que você não conhece? Irmãos, cuidado. Talvez você não tenha em casa nem mesmo aqueles que você conhece. Talvez você não esteja amando a Deus e a sua obra como Ele quer que você ame. No versículo 6, João diz assim: os quais em presença da igreja testificaram do teu amor. E olha só, quem é que testificou do amor de Gaio? Aquelas pessoas que comumente passavam lá pela casa dele, que eram missionários em trânsito. Essas pessoas, quando retornavam para a igreja, davam testemunho do modo como Gaio tratava eles, do modo como Gaio era hospitaleiro para com eles. E é interessante que mesmo com todo essa grande quantidade de pessoas testemunhando do modo como Gaio era hospitaleiro, João ainda, mesmo assim, reforça para que Gaio continue sendo. No versículo 6 ele diz: aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Olha só, João está dizendo: Gaio, eu estou muito feliz contigo. Estou muito feliz porque tu está vivendo na verdade. Estou muito feliz pela tua fidelidade. Eu estou escutando várias coisas boas de você. Continue fazendo isso. É o que ele diz no final do versículo 6. Se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. João está dizendo: Gaio, você precisa entender que essa condução que você faz, esse apoio que você dá aos missionários, deve permanecer sendo feito focado em quem? Em quem que o versículo diz? Como é digno para com Deus. Esse é outro ponto que eu quero destacar para vocês. Quando eu sou hospitaleiro, o foco não está na pessoa que eu estou recebendo. O foco está em quem? Em Deus. Irmãos, ser hospitaleiro independe de quem, porque o meu foco primário não é a pessoa a quem eu estou servindo, mas o Deus a quem eu estou servindo. Por isso que Gaio podia atender e servir pessoas que ele sequer conhecia. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor vai pegar qualquer pessoa no meio da rua e vai botar dentro da sua casa? Existe uma coisa chamada, irmãos, bom senso. Certo? Mas às vezes você vai precisar colocar pessoas que você não conhece dentro da sua casa para morar com você. Porque essas pessoas precisam. Pastor, o senhor está dizendo que o senhor já fez isso? Já. É fácil? Não. É muito difícil. É muito difícil viver com alguém que você não conhece. Você não sabe quais são as qualidades da pessoa, você não sabe quais são os defeitos da pessoa, você não sabe como é que você pode ser útil, ou como ela pode ser útil para você, você não sabe como você pode machucá-lo, ou como ela pode lhe machucar, você não conhece. Mas nessas situações, o que eu faço? Eu devo continuar com o foco adequado em Deus. Deus é que espera que eu faça isso. Portanto, eu faço o que faço, não para a glória dos homens, não para a minha própria glória, não para que outras pessoas digam assim: olha como aquela pessoa é hospitaleira, mas para que Deus receba a glória que é devida, porque o que eu faço para aquelas pessoas que eu recebo, na verdade eu estou fazendo para com o Senhor. No versículo 8, perdão, no versículo 7, João diz assim: porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios,
do que João está falando? Que aqueles missionários, eles saíram para fazer o processo de evangelização e eles não tomaram nada de nenhuma pessoa a quem eles estavam anunciando o evangelho, para não acontecer o que Paulo precisou viver lá nos Coríntios, e como ele reforça também em algumas outras cartas, de acusarem ele de estar fazendo aquilo ali por ganância. Então, às vezes, dependendo do contexto, é necessário que aquela pessoa simplesmente confie que Deus vai providenciar o que é necessário. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque olha quem é que Deus vai responsabilizar para atender essas pessoas. Versículo 8. Portanto, aos tais devemos receber. Devemos quem? Quem é esses devemos aí? Os crentes. Para que sejamos cooperadores da verdade. Vamos lá para Lucas, deixa marcado aí na terceira carta de João, mas vamos lá para Lucas capítulo 10. Olha o modo como o Senhor enviou os 70. Lucas 10, do versículo 1 até o 8. A primeira vez que o Senhor enviou os 70, ele enviou dessa maneira aqui. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará ele a vossa paz, e não voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Imagina só, o que o Senhor estava fazendo aqui com esses 70? Testando a confiança deles no Senhor. Na segunda vez que o Senhor envia, ele diz que eles podiam levar a bolsa, que eles podiam levar o alforje, que eles podiam levar provisão para o caminho. Mas por que da primeira vez eles tiveram que fazer dessa maneira? Não levar nada, não ter garantia nenhuma. Por quê? Porque Deus queria que eles confiassem na provisão. Me diga aqui. Imagina ir para uma cidade dizendo: rapaz, eu vou para ali, para aquela cidade. Eu sei de uma coisa, lá eu vou pregar o evangelho. Eu não tenho um trabalho garantido lá, eu não tenho uma moradia garantida lá, eu não tenho uma alimentação garantida lá, mas eu tenho garantido que o Deus que me envia há de providenciar o que é necessário para que eu me mantenha vivo. Percebe como a fé em Deus deve gerar em nós uma disposição de fazer aquilo que, se não for por fé, nós não faríamos? Será que você tem vivido dessa maneira? Talvez, irmãos, você tenha ignorado que Deus pode providenciar mais à medida que você está disposto a fazer mais. Olha o que é dito, voltando lá para o nosso texto de João. No versículo 8 ele vai dizer: portanto, os tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Talvez você diga: não vou receber ninguém na minha casa não, porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições de oferecer um quarto climatizado. Eu não tenho condições de oferecer um quarto arejado demais. Eu não tenho condições de alimentar com grande fartura essas pessoas. Será? Talvez isso seja verdade. Mas será mesmo que é verdade? Será que você não está colocando um padrão que não é o padrão necessário para que o reino de Deus avance? Tem algum problema você servir para a sua visita café com creme crack? Me diga, tem algum problema? Se você servir só água para a sua visita, se for aquilo que você tem em casa, tem algum problema?
E se as visitas tiverem que sentar no chão? Tem algum problema? E se o único copo que você tiver seja o copo que sobrou lá do extrato de tomate? Tem algum problema? Tem algum problema a sua casa não ser porcelanato? Ser cimento queimado? Hoje está até na moto, né? Cimento queimado. Hoje é chique, né? Antigamente era cor de pobre, né? Hoje é um negócio... Tem algum problema isso? Não. Isso deve trabalhar no nosso coração para o serviço e deve trabalhar no nosso coração também para servir. Porque os missionários que foram enviados pelo Senhor ali, o que o Senhor disse? Você vai comer do que eles tiverem. Olha, eu vim aqui para a sua casa, mas olha, hoje eu quero comer lasanha no almoço. À noite, eu quero que você faça um escondidinho de tracajá. Eu quero que você faça um escondidinho aí de carne de sol, alguma coisa assim, porque esse é o cardápio da semana. Aí você vai lá e estabelece o que é o cardápio da semana. Não, irmãos. O avanço do reino independe de quão confortável é a obra de servir a Deus para o avanço do reino. E é interessante que o Senhor Jesus incentiva aqueles homens que ele estava enviando, dizendo assim, vocês vão como cordeiros para um meio de ovelhas amigáveis que vão apoiar vocês em todas as coisas. Vocês vão como cordeiros para o meio de lobos. Cuidado, irmão. Se você não é hospitaleiro, talvez você seja o lobo. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não seja aquela pessoa que se dispõe a servir o corpo de Cristo com mais intencionalidade, porque você está dizendo, eu não cheguei naquele patamar que eu gostaria. Eu não vou servir o jantar porque nos meus pratos não tem um suplá para eu colocar debaixo, não tem guardanapo de tecido, não tem talheres de prata. Irmãos, isso é pura bobagem. Nós temos visto quantas passagens falando para a gente não olhar para os tesouros dessa terra. Os tesouros que realmente importam são os tesouros celestiais. Eu não preciso de dinheiro para os tesouros celestiais. Eu posso ser rico na eternidade sem ter dinheiro. Será que eu sou hospitaleiro? Será que eu tenho feito o que eu devo fazer? Será que eu estou me colocando à disposição de servir a obra do Senhor, de receber pessoas na minha casa, seja para eu discipular, seja para eu auxiliar, porque elas vão discipular outros? Será que eu tenho me colocado nessa posição? Ou eu tenho dado desculpa após desculpa para dizer que eu não posso? Olha, irmãos, se tem uma coisa que é muito perigosa acontecer dentro da igreja, é a seguinte postura. O pastor pedir para fazer uma programação na sua casa e você dizer assim, pastor, não queria que fosse não, porque nessa semana minha casa está toda bagunçada. Aí na outra semana você arruma a casa. E aí o pastor pede de novo, aí o que o pastor escuta? Pastor, essa semana não, eu acabei de arrumar a casa. Sabe por que é engraçado? Porque muitas vezes é isso que está no coração, gente. Quando está bagunçado, eu não quero que ninguém veja bagunçado. E quando está arrumado, eu não quero que ninguém bagunce. E quando é que o povo vai? Quando é que você vai ser hospitaleiro? Quando tiver 2 cômodos arrumados e 2 quartos bagunçados. É aí que você, pronto, nem está totalmente bagunçado, mas também não está totalmente arrumado. Eu acho que dá para receber o povo agora. Eu fico imaginando, irmãos, no tempo do Senhor Jesus Cristo, ele chegando na casa do nada, lá para Zaqueu, e dizendo, vou jantar na tua casa hoje. A primeira coisa que vem no coração de quem não é hospitaleiro, qual é a coisa? Fácil, Zaqueu era rico. Era fácil dizer que Mateus deu um banquete, né? Mas quantos foram os milagres de provisão da parte do Senhor? Quantos? Qual foi a vez que você chamou o seu pastor para ir na sua casa? E se você não chamou o seu pastor para ir na sua casa, quais foram os motivos? Será que o seu pastor não pode comer do que você come? Se você não chamou outros irmãos da sua igreja para ir lá, qual foi o motivo? Será que eles não podem ver a realidade que você vive? Será que eles não podem ver os seus móveis? Será que ele não pode ver a sua cama,
as suas roupas. Cuidado para não colocar as coisas temporais como empecilho para as coisas eternas. Tomem cuidado. Na continuação, nós vamos ver o contraponto de Gaio. Assim como Gaio era alguém que estava fazendo o que deveria ser feito para o avanço do reino, sendo hospitaleiro, sendo fiel ao Senhor, tinha Diótrefes. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Todo mundo quer ser Gaio, quer? Querem ser Gaio? Querem não? Vocês são Diótrefes, viu? Irmãos, cuidado. Isso aqui é sutil. Perceba, Diótrefes queria ter a primazia. Eu quero ser o cara dentro da igreja. Mas na hora de servir os outros, o que ele fazia? Ele não servia e ele impedia que os outros que queriam servir, servissem. Talvez você esteja lá planejando receber alguém na sua casa da igreja e aí chegou outro irmãozinho ou irmãzinha, talvez falando pela boca de Satanás no seu ouvido, dizendo assim: tu vai servir isso aí? Tu vai deixar eles dormir na tua garagem? Tu só tem essa rede aí. Corre o risco de tu dar uma queda neles quando for dormir. E aí começa a falar no seu ouvido. E fala, e fala, e fala, e fala. Às vezes, a postura de Diótrefes não seja tão aberta desse modo. Talvez seja velado. Mulher, deixa para tu chamar esse pessoal quando tiver melhor. Quando tiver tudo certinho, aí tu chama. Quando é o melhor? Irmãos, entendam uma coisa. Você pode não ter absolutamente nada para servir. E ainda assim ser hospitaleiro. E sabe de uma coisa que é interessante? Se você for hospitaleiro, você vai ter uma excelente oportunidade de que a igreja esteja mais ciente da sua realidade. Se você é uma pessoa que está passando por necessidades, Deus pode usar a sua hospitalidade para o benefício da sua família. Rapaz, eu fui lá na casa da irmã tal, do irmão tal, e eu vi que estava faltando isso, isso e isso. Deus quer que eu ajude. Eu vou lá e vou sanar aquela necessidade. Mas como é que o irmão vai saber que tu está precisando de alguma coisa se tu não abre a porta? Tu não recebe. Eu posso fingir que está tudo bem aqui na igreja e em casa está o tempo todo chorando. Quer uma grande prova disso, irmãos? Que tudo isso que eu estou falando aqui é muito verdade? Quem aqui já participou de vários acampamentos? Levanta a mão. Por que é tão marcante o acampamento? Porque a gente passa dias juntos, né? A gente vai dormir nos mesmos locais, a gente vai tomar banho nos mesmos banheiros, a gente vai comer a mesma comida. No último acampamento de família que a gente fez, quem lembra da peia das formigas? As formigas botaram nós para correr. A pobre da Ashley não dormia. Né? O que gerou? Tristeza, frustração? Gerou risada. Gerou a gente tentando solucionar o problema. Mas aí talvez você fique assim, não, quando for numa pousada, 5 estrelas, aí eu topo ir. Mas enquanto não for isso, eu não vou. Normalmente, esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não é hospitaleira. Normalmente, esse tipo de pessoa é uma pessoa que ama mais o seu conforto do que a obra do Senhor. E se esconde do serviço de Deus. E muitas vezes essas mesmas pessoas vão querer a primazia entre todos os irmãos. Quer ser o que recebe honra.
louvor no meio da igreja. Tomem cuidado, irmãos. No versículo 11, então, ele diz assim: amado, mais uma vez João falando para Gaio, não sigas o que é mal. Em outras palavras, está dizendo, não faça como Diótrefes, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio. Então, ele vai incentivar Gaio a permanecer, falando, Gaio, eu sei que você está vendo o que Diótrefes faz. É ruim, mas não siga o exemplo dele. Siga o exemplo de Demétrio. Olha o que Demétrio faz. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. E também nós testemunhamos. E vós sabeis do que nosso testemunho é verdadeiro. Então, muitas vezes, quando nós olhamos para quem não faz, a gente começa a querer achar que o certo é não fazer também. Ninguém lá na igreja tem a cultura de chamar os outros para casa. Aí eu vou ter que fazer isso? E se você fosse o primeiro? Ou melhor, e se você fosse o único? Isso seria desculpa para que você não fizesse? Já pensou se Noé dissesse, rapaz, eu não vou fazer não porque ninguém está fazendo? Eu vou fazer tudo que todo mundo está fazendo. O que teria acontecido? Ia se lascar todinho, né? Que nem os outros. Mas o que aconteceu? Noé seguiu a manada? Noé fez como todo mundo fez? Noé era fiel ao Senhor. Já pensou se José fizesse o que todos faziam? O que teria acontecido com José? Já pensou se Daniel tivesse feito o que todos faziam? O que teria sido dele? Nós temos, obviamente, maus exemplos, mas Deus também nos dá bons exemplos. Então, irmãos, que nós possamos seguir os bons exemplos. Esses bons exemplos de hospitalidade impactam diretamente a obra do Senhor. Vocês viram aqui, tanto na carta que João escreveu, como no texto que nós lemos lá em Lucas, que também está presente nos outros evangelhos, isso que a gente vê sobre a hospitalidade está diretamente ligado à missão, à pregação do evangelho. Perceberam? Você quer que o reino de Deus avance? Seja eu anunciar o teu reino. Será que você quer ser aquele que vai ser um missionáriozinho? Se falar de Cristo ao companheirinho? Trabalhando na sua terra? Será que você vai ser esse? É interessante que o Senhor Jesus disse para os 70, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Manda ao Senhor da seara, pede que Ele mande mais trabalhadores. Você acha que a seara é pouca ou é grande? E os trabalhadores, são poucos ou muitos? Por que você não é um trabalhador, então, da seara? Por que você não abre a porta do seu campo missionário? Nas próximas programações, dos 2 próximos dias, eu quero falar um pouco mais sobre você ter a sua casa, a sua família como um campo missionário e também os seus vizinhos como um campo missionário. Por isso, eu gostaria que durante toda essa noite, amanhã, você reflita sobre o que nós vimos aqui. O incentivo de João a Gaio. Você pode ser como Gaio. Através do modo como você serve a Deus, Deus verdadeiramente ser glorificado. Amém? No final dos versículos, no final do capítulo, ele diz assim, na carta: tenho muito que vos escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Você quer ter amigos verdadeiros? Você quer ter irmãos que você serve e te servem? Seja hospitaleiro. Viva o Evangelho. Seja instrumento de Deus para alcançar mais e mais pessoas. Amém? Senhor, nos ajuda a fazermos a Tua vontade. Não nos deixe sermos empecilho para a Tua obra ou pedra de tropeço para que as pessoas se cheguem a Ti. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.